Olá, bem-vindo a mais uma programação do mês da família da Igreja Batista de Imbitiba, família IB. Você é muito bem-vindo. Estamos tratando de temas muito relevantes relativos aos tempos que estamos vivendo em família, não é? Reunimos-nos e começamos a discutir como poderíamos tratar com as famílias da igreja, com os nossos irmãos, daquelas coisas que são do dia a dia, daquilo que vivemos hoje, né? Por conta da pandemia. Toda a nossa rotina, todo o nosso modus operandi, tudo aquilo que estávamos acostumados a fazer foi mudado de ponta cabeça. E nossos lares foram invadidos, né? Com muitas coisas. E a gente, depois de conversar um pouco, veio a ideia de fazermos um papo de família, abordando as questões de atualidade. Semana passada, sexta-feira passada, nós tratamos sobre o tema Tem Criança em Casa? Toda aquela revolução que está acontecendo dentro da nossa casa, com as nossas crianças, no uso da tecnologia, né? Porque hoje todas as nossas conexões estão feitas por esse canal, tecnologia. E como está afetando as crianças, os relacionamentos, foi muito legal. Eu convido você a buscar aí essa gravação, está disponível, da Igreja Batista de Imbitiba, da última sexta-feira. E hoje o tema é trepidante e é dentro do mesmo foco, né? Vamos dizer assim, tem trabalho em casa? Pois é, vamos conversar sobre isso hoje, sobre o home office, esse nome internacional que virou comum e virou nacional em todo o planeta, o home office, né? Ou seja, o trabalho invadiu nossa casa e parece que ele não vai sair mais da nossa casa. Uma coisa que veio para ficar. Só que nós fomos todos pegos de surpresa e muita coisa nova está acontecendo. E é isso, vamos conversar um pouco com os irmãos que estão vivendo essa realidade e compartilhar com você. E você pode também trazer algumas ideias, compartilhar com a gente, mandar alguma mensagem. No tempo e no espaço vai ser muito útil a gente abordar as coisas desse tempo. Vai estar nos mediando hoje o pastor Jorge Barcelos, né? O pastor Jorge Barcelos, já está falando, pastor, teólogo, né? Ele também tem formação em psicologia clínica. Ele está, nesse momento, por conta da pandemia e do distanciamento social, prestando serviço de psicologia profissional pela internet, né? E muitos profissionais médicos também estão se adaptando para esse serviço. Está sendo muito bom esse aspecto, né, da medicina, poder chegar às pessoas em casa. Está sendo muito legal isso. E o pastor Jorge tem prestado esse serviço também, psicologia clínica. Ele também tem uma pós-graduação em gestão de pessoas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? E é um cooperador, um homem piedoso, atuante na Igreja Batista de Imbitiba, nosso vice-presidente, e ele vai estar mediando, então, essa conversa de hoje, Tem Trabalho em Casa, né? Então, já convido o pastor Jorge para entrar aí no ar e trazer ao conhecimento dos nossos irmãos aqueles outros convidados especiais que vão estar tomando posição conosco na mesa, conversando sobre esse tema, Tem Trabalho em Casa. Pastor Jorge. Pastor Jorge. Ok, pastor Marcos. Ok, pastor Jorge, muito bem. Bem-vindo. Bem-vindo à nossa sala. E então, pastor Jorge, apresente para a gente aí os membros participantes dessa mesa trepidante. Tem trabalho em casa. Vamos lá. Ok, pastor Marcos. Boa noite a todos aí que estão participando junto conosco, né, desse debate aí que é chamado Papo de Família, né? Nesse maio, né? Maio de 2021. Realmente, hoje vai ser também um bom momento para a gente ter uma reflexão, né, sobre esse assunto, né? Tem família, tem trabalho em casa? Então, com essa nova modalidade aí do próprio home office, né, nós estaremos falando um pouquinho. Mas antes de nós começarmos a falar sobre o assunto, eu quero apresentar a nossa mesa, né? A participação dos nossos convidados hoje
são convidados assim ilustres, né? E eu gostaria então de começar pelo Isaac. O Isaac Mendes Lacerda, né? O Isaac Mendes Lacerda, ele é professor universitário, também bacharel em sistema de informação, está doutorando, né, em ciência da computação, mestrado em engenharia de produção. Ele também é diácono e professor de EBD, né, Escola Bíblica Dominical, lá na Igreja Batista de Imbetiba. Então, Isaac, seja muito bem-vindo, né, nesta hora aí, né? Então, um dos participantes é o Isaac. Eu só queria que ele desse um bem-vindo a todos aí para que a gente pudesse, então, continuar as nossas apresentações. Eu que agradeço, pastor Jorge, pastor Marcos, e obrigado aí por poder aqui conversar com os irmãos nesse instante, nesse bom dia que Deus concedeu. Obrigado. Vamos falar desse tema, bom tema, né, por agora. Ok, Isaac, obrigado aí, né? Vai ser muito bom mesmo. Vamos então apresentar também o Marcos Trindade, né? Que é o pastor-presidente da Igreja Batista de Imbetiba, né? Também é bacharel em Direito, né? E também ele trabalhou, né, na vida secular como gestor de seguros de empresas multinacionais. E também é teólogo, né? Então, Marcos Trindade, seja muito bem-vindo ao nosso debate, nesse Papo de Família de hoje. Show! Muito bem, com grande expectativa. Vamos em frente. Tem mais gente boa aí na sala. Vamos explorar bastante esse tema. Isso. E não podia deixar de ser, né? Não foi por acaso que eu deixei por último, mas não é por acaso, né? A nossa representante feminina, né? Da nossa bancada aí, da nossa mesa de bate-papo, né? A Eliane Salgado Costa, né? Ela também é pastora, né? Lá na Igreja Batista de Imbetiba. Ela é psicopedagoga, né? É universitária, também servidora pública, né? Que trabalha na parte de Secretaria de Educação. Ela é professora e também orientadora pedagógica, né? E tem uma pós-graduação em gestão pública municipal. Então, pastora Eliane, mais conhecida como Elianinha, né? Os mais íntimos, seja bem-vinda à nossa rodada de bate-papo. Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu quero começar falando, tem trabalho em casa, né? Quando eu ouvi o tema, eu falei, muito sugestivo. Para esse tema, para essa mesa, tem que ter mulher falando, né? Porque vou assim puxar bastante sardinha para o lado das mulheres. Nós sabemos como tem trabalho em casa, né? Então, estou feliz demais de estar aqui. Espero contribuir com os irmãos nesse bate-papo. Né? Eu quero dizer que eu estou feliz com a Igreja de Imbetiba por ter tido essa iniciativa. Na semana passada eu não participei porque eu estava trabalhando em casa, eu estava participando de uma formatura, fui para a NIF dos formandos, nessa formatura, e eu não pude participar. Mas estou feliz demais com essa iniciativa e espero contribuir com vocês nesse bate-papo de hoje. Obrigada pelo convite, tá? E estamos aqui para contribuir. Ok. Então, assim, só para deixar informados os nossos ouvintes, né, que estão também participando também, que eles podem participar do nosso bate-papo, contribuindo, né, através do chat, né, entra na página da própria igreja e participa junto com a gente, né, para que você também, na medida do possível, vamos tentar reservar um finalzinho aí do nosso tempo, né, para que a gente possa responder, na medida do possível, as perguntas que forem feitas, né? E também, se você quiser assistir o nosso programa, né? O programa anterior, esse programa e os que virão, você também poderá fazê-lo por conta de que ficará gravada na nossa plataforma digital dentro da página da Igreja Batista de Imbetiba, em Macaé, né? Então, na Rua do Sacramento 328, em Imbetiba. Você é o nosso convidado. Mas você é o nosso convidado agora, especial, para que a gente possa, então, falar um pouquinho, né? Eu queria
já que a Eliane está tão animadinha, né? Já se mostrou tão animada, eu queria colocar para ela essa situação, né? Dela ser mulher, né? E a gente sabe que mulher ela tem um trabalho maior do que do homem, né? Assim, ela parece que tem um terceiro tempo, um quarto tempo. E aí eu queria perguntar para ela quais são os desafios que ela está atravessando, ou melhor, as dificuldades que ela está atravessando nesse tempo, né? Frente a essas mudanças que têm acontecido, mesmo não sendo planejadas. Então, ok? Então, eu queria que você discorresse um pouquinho para a gente aí, né? O trabalho atual que você está fazendo em casa. Por favor, Eliane. Então, pastor Jorge, nós mulheres, principalmente nós que resolvemos sair para trabalhar, ter uma profissão, né? A gente acumulou cargos, né? Nós somos dona de casa, temos que dar conta da casa, e quando a gente sai para trabalhar e vai para o setor de trabalho, a gente, de certa forma, deixa as coisas de casa para fazer quando a gente volta, né? E com a questão do home office, agora está sendo muito complicado, porque a gente é dona de casa, mas está dentro de casa, mas aqui eu sou servidora pública, aqui eu sou professora da Fafima, e aí eu preciso estar me organizando nesse sentido. Tem sido bastante desafio, sim, né? Eu tenho o meu marido, né? Sou esposa, graças a Deus, tenho meu esposo. A gente hoje vive só nós dois, aqui em casa, né? Mas a gente tem uma família que a gente faz questão de, sempre que possível, estar junto nesse tempo de pandemia que a gente não pode estar aglomerado. Nós optamos, eu e ele, por estarmos assim compartilhando, continuar compartilhando com os nossos filhos, né? A família dos nossos filhos. Pelo menos uma vez por semana a gente se encontra aqui em casa. Então, assim, tem sido bastante... eu tenho tido bastante desafio no sentido da organização. Que horas que eu sou servidora pública, professora universitária, e que hora que eu sou a dona de casa. Mesmo com todo o companheirismo de Alexandre, mesmo com toda a ajuda que Alexandre tem, é complicado assim, né? Na hora do almoço, vamos pensar, né? Eu tenho que fazer o almoço. Quando eu tenho que sair, a gente já organiza para que o almoço fique pronto, e vai e volta para o almoço e vai embora. Agora não, agora eu estou trabalhando e a gente tem que fazer o almoço. Eu estava rindo com o pastor Marcos, né? A máquina está ligada, agora a máquina parou, como que a gente vai fazer? Espera aí que tem uma panela no fogo, aí o telefone toca, porque a gente tem que estar dando atendimento o tempo inteiro, a gente tem que estar planejando, tem que estar organizando aula, tem que estar corrigindo o trabalho. Eu por ser professora universitária, eu tenho algumas disciplinas que exigem muito de mim. Eu sou de pedagogia, né? Oriento algumas monografias, e aí eu tenho grupos de alunos, vários grupos de alunos, e aí eu converso com os alunos, e aí, peraí, tem que parar um pouquinho, tem que ir lá dar conta daquilo que tem para fazer. Então, o desafio tem sido bastante assim. Eu fico pensando, as mulheres aí, eu quero assim dizer para elas que eu admiro demais as mulheres que têm crianças pequenas, né? A minha filha está com uma bebê, também está em home office, né? E a gente, às vezes, ri muito, né? Da forma... Ela está lá atendendo, porque ela também faz atendimento, ela trabalha com alunos de inclusão, né? Ela é psicóloga também. E, às vezes, ela está lá atendendo, no meio do atendimento, a bebê chora e ela tem que ir lá dar conta da bebê e não pode deixar o atendimento. Então, eu quero, assim... para as minhas irmãzinhas aí, principalmente as irmãzinhas, para todas as mulheres, né? Mas para minhas irmãzinhas mais novinhas aí da IB, que tem os filhinhos pequenos ainda, eu quero tirar o meu chapéu para vocês e dizer assim que eu fico orgulhosa de saber que a gente consegue dar conta, né, desse jogo aí. A gente tem vários papéis para desempenhar, a gente tem várias funções, e em casa o serviço tomou conta da casa da gente.
Pastor Jorge, isso é muito interessante. Eu falo demais, só pode dar uma parada, que eu penso que é para eu ficar falando aqui o tempo todo, né? O que eu fico pensando é assim, o serviço invadiu a nossa casa. Na verdade, eu sou dona de casa. Eu aqui sou mulher, eu aqui sou mãe, eu aqui sou vó, eu sou a esposa. E aí, de repente, o meu trabalho, o meu exercício enquanto profissional tomou conta da minha casa. E aí eu preciso saber que aqui dentro eu tenho espaço para dar aula, complica tudo, porque a família fica toda se prejudicando no próprio espaço dela por conta da gente estar trabalhando e exercendo essa função aqui dentro, né? Bom mesmo quando a gente pode sair. Eu não deixo de ser esposa quando eu estou lá na Secretaria de Educação, eu não deixo de ser esposa quando eu estou lá na Fafima, mas bom mesmo é quando eu posso desempenhar meu papel lá de professor, meu papel lá de orientadora e deixar para fazer meus afazeres quando eu chego dessa jornada, né, de trabalho. Essa jornada múltipla, né? E aí, pegando esse gancho aí que você está falando, porque você falou, é uma pessoa para fazer inúmeras funções e talvez num lugar só, né? Antes você tinha o trabalho físico, você se deslocava, vinha em casa, almoçava, tratava de algumas coisas e tal. Hoje você está tudo junto, você hoje vive num ambiente mais ou menos assim, junto e misturado. Aí eu queria assim, passar para o pastor Marcos, assim, como pastor da Igreja Batista de Imbetiba, né? Esse tempo que tão difícil, né, para todo mundo, né? Todo mundo. E aí, como que isso é desafiador em que ponto, pastor? Nesse sentido de pastorear uma igreja, há quase 2 anos, nós estamos caminhando para quase 2 anos de pandemia, né? Com abre, fecha, comércio, abre, fecha igreja. E como é que fica isso? Pois é, pastor Jorge, foi realmente uma coisa assim inédita, né? Nunca tivemos treinamento sobre isso, nenhum dos pastores da minha geração, né? Como é que a gente vai pregar? Vamos botar o terno e a gravata e nos apresentarmos diante do celular? Tem pastores, colegas meus, que chegaram a dizer que não conseguiam pregar sem o terno e a gravata, né? Está acostumado. Já ouvi colegas que estão celebrando casamento, colocam a roupa, terno, gravata, e celebra casamento de noivos lá, no outro lugar, no outro ambiente também, né? Roupa de noivo, tudo, e celebrando casamento, festejando assim à distância, de forma remota, né? Então, assim, um tempo muito estranho. Para mim, o maior desafio foi logo no início da pandemia, porque as ordens do governo foram chegando e as decisões tinham que ser tomadas. Por exemplo, afastamento social, tem que fechar o templo, né? Olha que coisa, como assim fechar o templo, né? Então nós ficamos com essa ordem, era mandatória, sujeito a penalidades, né? E a gente teve que decidir antes de consultar a igreja, porque nós somos uma igreja batista, nós temos uma forma de direção e organizacional da igreja, né? As assembleias, a participação dos irmãos nas decisões daquilo que é importante, e quem vive no contexto batista sabe como funciona, né? A igreja é democrática demais, né? E a nossa igreja é muito democrática mesmo. A gente compartilha com os irmãos todas as coisas, né? Isso é muito importante, né? A igreja não tem um dono, não tem um gerente, um gestor. Ela é gerida por toda a comunidade juntos, né? Trabalhando juntos. Então, eu tive que tomar uma decisão unilateral para depois comunicar à igreja que, ó, tem que fechar, né? E aí ficou uma coisa assim muito complicada, porque dividiu o povo, né? Houve uma mistura política nesse processo da pandemia e muitos colegas ficaram contrários a fechar o templo, a igreja não pode ser fechada. E aí começaram os pregadores da internet. Isso é uma outra coisa que nós estamos sofrendo como pastores, né? As nossas ovelhas estão sendo pastoreadas por todos os pastores da internet, porque tem tempo, hoje sobra tempo, né? O membro, num clique, ele assiste qualquer culto que ele quiser e qualquer pastor que ele desejar no mundo, né? Então houve uma concorrência também
de pastoreio. Isso aí é uma coisa que está impactando muitas igrejas, né? E eu sofrendo com isso também, né? Então, assim, esse afastamento social também prejudicou, por exemplo, como que o pastor trabalha. A principal função que eu acho no ministério pastoral é a pregação. Para mim, a pregação é a principal função, não é? O pastor não precisa ser muito eloquente, ele não precisa ser o melhor conhecedor das escrituras pelos cantinhos, não. Mas ele precisa ter uma pregação que leve a mensagem de Cristo e possa alcançar o coração das pessoas, trazer uma consolação, fazer com que haja uma preparação para que o Espírito Santo venha e trabalhe a vida de alguém, que haja conversão, batismo, arrependimento, mudança. Então, o pastor tem essa função que é dele principal, né? Trazer a mensagem de Cristo, ser a boca de Deus. E para isso o pastor tem que estar consagrado, tem que estar preparado, né? E isso foi uma coisa difícil para mim. Chegar na frente de um celular, como estamos agora. Estou aqui na frente, estou só, vendo a minha própria imagem, a imagem dos irmãos, na frente de um celular, pregando para milhares de pessoas, porque agora nós nem sabemos aonde chega a nossa mensagem. Sei que chega muito mais do que aqueles 200 e poucos irmãos da nossa congregação, a Igreja Batista de Ibitiba. Né? A gente tem notícias de que os acessos da nossa programação, que ficam nas plataformas, são muito grandes e numerosos. Né? Então, essa mensagem está chegando, graças a Deus por isso. Né? Mas como que eu me adapto a pregar sem ver o rosto das pessoas, né? Sentir como que a mensagem está sendo recebida, aquele vazio lá do outro lado, né? Não tem ninguém. Então, para mim, foi uma coisa assim, muito difícil me adaptar nesse processo, né? Então, vivendo tudo isso. Agora, o que foi muito ruim também foi assim, chegar no hospital, por exemplo, e apresentar, sou pastor, quero fazer uma visita, apresentar minha credencial e simplesmente o recepcionista dizer, olha, as normas sanitárias não permitem mais visita de ninguém, você não vai poder visitar a sua ovelha, né? Então, assim, foi terrível isso, foi difícil, né? Ser excluído assim na porta do hospital, não poder mais entrar. Quando falece alguém, né, o pastor não pode fazer nada, né? Quase não dá tempo nem para fazer uma despedida fúnebre, um culto fúnebre, cantar um louvor, fazer uma oração. Já cheguei a celebrar um culto em memória, ou seja, uma semana depois, porque o rito do sepultamento é urgente, não se pode fazer nada. Então, assim, tempos muito difíceis para o pastoreio, para o pastor. Amigos têm me ligado assim, com um processo de depressão mesmo, né? Porque os idosos da igreja, você não pode nem ir na casa dos idosos, porque você pode ser um transmissor de Covid-19. Você pode visitar uma senhora, uma viúva, alguém que está necessitado de uma visita, de uma ajuda, e aí uma semana depois aquela pessoa fica doente e diz assim, quem que esteve aqui? Ah, foi o pastor que esteve aqui. Aí o pastor também apresenta sintomas. Olha que loucura, né? Então, assim, um tempo bem difícil. Então, estamos tentando, assim, no meu caso, da melhor maneira possível, usando os irmãos que estão aqui nessa sala, têm trabalhado muito junto comigo, de escola bíblica, colocando no ar, né, a pregação do evangelho, estudos bíblicos, assim, muitos pastores cooperando, e nós estamos fazendo o nosso melhor para levar uma mensagem de Cristo, a mensagem do evangelho e de esperança nesse tempo de pandemia. O mais difícil, então, para mim, nesse tempo, foi dizer assim, a igreja tem que ficar fechada e suportar assim, uma pressão de muita falta de entendimento nesse sentido, né? Muita oposição até de colegas, de membros da própria igreja, entender que essa pandemia é um negócio nunca vivido, nunca experimentado por nós, e nós não temos nem ideia de como esse negócio vai fechar. Agora, o que nós sabemos concretamente, centenas de pastores morrendo com suas famílias, porque estão muito expostos. Estão na frente de uma igreja com muitas pessoas. E não é incomum chegar assim, não, a pessoa quer falar com o senhor, está com problema, vai para o gabinete, atende alguém ali. Né? Não tem como deixar de ter aquele contato e ficar próximo. Impossível. Então, a gente recebe semanalmente, entra no nosso WhatsApp dos pastores da nossa comunidade aqui de Macaé, assim, 3, 4 mortes de pastores, semanalmente.
E não, quando não é do pastor, são familiares do pastor, esposas, filhos. Às vezes, quase a família toda vai a óbito. Então, é uma coisa nova, terrível, que nós estamos ainda aprendendo a lidar com ela. Mas, assim, eu sou grato a Deus porque conto com muitos irmãos que entendem esse momento, têm nos apoiado e têm trabalhado solidariamente aqui através das plataformas de internet. E temos na membresia da igreja, né, o Vitor, né, Jonas, Felipe, que assim assumiram esse trabalho de forma graciosa e nos permite estar em contato com nossos irmãos, né? Então eu fico imaginando, no meu caso, a minha esposa não estava acostumada comigo o dia todo dentro de casa. Algumas coisas comecei a incomodá-la. Ela estava acostumada a ter o espaço dela durante o dia, né? E agora tem que compartilhar comigo a casa o tempo todo. Isso tem gerado conflitos em todas as casas, imagino, né? Ainda mais aqueles que têm trabalho secular, por exemplo, dar aula, né? Fazer reuniões o tempo todo. Não é muito incomum, por exemplo, eu já estive pregando um dia e os meus netos entraram na sala e falando comigo, me abraçando, e eu no meio de uma mensagem, né? Aí eu tive que fazer isso, peguei, abracei, trouxe ele para dentro do foco da câmera, apresentei as pessoas, né? E aí usei ali sei lá o que foi, veio na mente na hora, né? Porque como que eu ia dizer para ele parar? Ele está aqui do meu lado, está falando, ele não está sabendo, escapuliu e veio entrando na minha sala. Então isso está acontecendo, a gente vê casos assim curiosos, né? Interessantes no dia a dia. Mas nós estamos sobrevivendo, estamos pregando o evangelho e está sendo um tempo de aprendizado para todos nós, principalmente para o pastor. Eu sei de muitos colegas que estão deprimidos por conta desse afastamento social, porque o trabalho pastoral é basicamente conexão, né? Estar junto com as pessoas. E eles estão sofrendo muito e não posso negar que, assim, hoje mesmo pela manhã, quando estávamos orando, eu e minha esposa, lembrando de todas as famílias enlutadas, da nossa impotência e do nosso medo, né? E olhando para os nossos familiares, os pequeninos, nossa família, e estamos todos sujeitos a essa enfermidade terrível, irmãos nossos que estão lá no respirador, né? Todos clamando, e todo dia uma situação nova. Então, assim, bem difícil esse tempo, estamos aprendendo e orando uns pelos outros e pedindo que o Senhor mesmo, né, nos dê um bom entendimento e sabedoria para continuarmos nos conduzindo nesse tempo. Então pastor Jorge, eu fico pensando, pastor Marcos, a questão, principalmente quando nós falamos de igreja, e aqui é o nosso meio, né? A nossa comunidade, né? É a nossa comunidade. Então, eu fico pensando assim, na tecnologia que nós estamos utilizando, e muitos dos nossos pastores, seja dessa denominação batista ou de outras denominações, às vezes não têm acesso a essa tecnologia. Essa ferramenta, é verdade. Essa ferramenta. E aí eu fico pensando, por exemplo, num pastor que tem uma ovelha que também já tem uma certa idade e ele ali se sente até impotente porque ele não pode visitar pessoalmente por conta das restrições. Por outro lado, ele também não consegue usar as tecnologias para alcançar de uma outra forma. Então, é um tempo muito difícil, né? É muito difícil. Muito difícil. Eu fiz uma visita, pastor Jorge, outro dia eu fiz uma visita a uma diaconisa da nossa igreja e eu cheguei na porta dela e fiquei no portão. E eles falaram, não venha para cá, fique aí. Você está bem? Está tudo bem? E tal, conversamos um pouco ali, eu lá do portão, falei com ela e fui embora, porque eu falei assim, não, se eu entrar na casa dela e acontecer de ela, ou eu, nos próximos dias, apresentar sintomas da Covid, vai ser muito ruim, vai ser uma irresponsabilidade da minha parte invadir a casa de uma pessoa e até ser o transmissor do vírus. Olha que coisa, né? Mas fui lá, fiz a visita de longe e, assim, está sendo um tempo desse jeito, e estamos aprendendo, viu? Pastor Jorge, assim, no Ministério Pastoral, essas coisas que estamos vivendo, né? Muito triste, muito duras, né? A gente não pode exercer o nosso ofício
naquele momento mais difícil que o membro da igreja está passando. Né? Porque nós só podemos ser solidários antes. Porque depois que a pessoa fica enferma, você não pode visitar e mal você pode fazer um velório. Olha que coisa terrível. Não é verdade? Muito difícil. Muito difícil muito mesmo. Difícil. E assim, nós pegos, podemos dizer, de surpresa com a pandemia, porque nós costumamos, até mesmo pela comunidade batista, ela tem um bom costume de planejar, né? Sim. As atividades e tudo mais. Simplesmente foi tudo por foi de água abaixo. Surpresa. Então nós não estamos agindo, nós estamos reagindo, né? E muitas das vezes a gente não consegue ter assim uma reação que atenda às necessidades de todas as pessoas. Que eu sei que é muito complicado, né? Com todas essas demandas, essas dificuldades. Mas eu queria também... Então, só para acrescentar mais uma pequena informação, não só a nossa comunidade, mas também até foi o questionamento de um pastor amigo, querendo saber como que nós estávamos fazendo com relação aos cultos presenciais. Né? Então, assim, uma informação só ratificando para a nossa própria igreja e para a comunidade, porque conversando com esse colega, ele disse assim, pastor, eu vou usar a sua palavra para conversar com os meus pastores aqui da minha região e os membros da minha igreja, porque eu achei uma palavra relevante. O que eu disse para ele? Eu disse para ele que nós, em Assembleia, decidimos que enquanto a nossa cidade estivesse na marca de vermelho, ou seja, aquela mensuração, né, que o governo está fazendo, as prefeituras, vermelho é risco muito alto de contaminação. Né? Depois vem o laranja, que é risco alto. Depois a gente tem na nossa cidade um amarelo, né? E aí depois vai descendo para o verde, que seria assim tudo bem tranquilo. Né? Obviamente isso está ligado à quantidade de leitos lá no hospital. Não significa que o vírus parou de funcionar, de se transmitir ou está inativo. Não é nada disso. Muitas pessoas não entenderam isso ainda, que as cores que são colocadas para nós significa que as UTIs estão mais ocupadas ou menos ocupadas. Não significa que o vírus foi extinto, né? Ou que a situação está tranquila. Não é nada disso. Então, a gente decidiu em Assembleia que enquanto estivesse o grau de contaminação, né, e de problemas no vermelho ou no laranja, nós não teríamos culto presenciais. Assim que voltasse para o amarelo, ou seja, um nível mais baixo, nós voltaríamos ao culto presencial com todo aquele aparato de segurança, né? Exigidos pelas normas técnicas aí de saúde, né? As normas de saúde. Que nós já estamos sanitárias. Então, isso já é uma informação. Então, aquele pastor ficou muito grato, que eu falei assim, olha, você tem que decidir isso com a sua comunidade, você não pode expor a pessoa a sair de casa, porque o cara vai pegar um ônibus, vai para o terminal de ônibus, depois ele vai caminhar, naturalmente ele vai ter contato com alguém. E basta uma única pessoa dentro de um grupo que esteja contaminada, ela pode contaminar todo mundo, né? Em pouco tempo ali de contato. Então, só para deixar essa informação também, pastor Jorge, que nós estamos com essa preocupação e a nossa comunidade decidiu, né, voltarmos aos cultos presenciais a partir do amarelo. Ok? Isso. Não, perfeito. Exatamente isso. E aí, assim, eu fico pensando também, nós já falamos aí da Elianinha, né, que tem essas atribuições 1000 aí, né? Já tinha, agora aumentou mais ainda. Essa questão da dificuldade, né, frente a você liderar uma comunidade da igreja, né, tendo todos os problemas que acontecem todos os dias, independente da pandemia. E agora nós temos também essa parte que eu gostaria de ouvir, né, do Isaac, que por ele ser também o professor universitário, né, também professor da Escola Bíblica Dominical, também um diácono atuante, né, e já fez várias outras... é bacharel, está doutorando, né, em ciência da informação, da computação, desculpe. Como é que é isso que você agora tem uma restrição que você não pode mais transitar em todos aqueles lugares que você transitava antigamente? Como que você está fazendo isso e quais são os impactos, Isaac, que você tem sofrido nesse tempo? Fala para a gente aí.
Bom, boa noite, né, mais uma vez. A gente, assim, foi pego de surpresa, né, mesmo, assim, sendo de uma área, assim, eu me considero, assim, de alguma forma, assim, menos impactado do que muita gente, porque, de alguma maneira, assim, o fato de ser da área de tecnologia já me colocava em contato com, né, parte desse tipo de instrumento que a gente tem tido hoje, né, assim, para os encontros, para reuniões e, né, através da computação, da telecomunicações e então de alguma maneira assim havia uma relação da minha parte com tudo isso, mas quando você é obrigado a mudar, né, assim, de um dia para o outro, né, tem que reformatar tudo e as pessoas precisam todas irem juntas, né? Assim, virar a chave imediatamente. Então isso é um problema grande, mesmo para pessoas da área de tecnologia, mesmo para alunos de tecnologia, né? De computação, que é o tipo de área que eu atuo na universidade, no trabalho secular. Então, assim, você sentia os alunos impactados com dificuldades assim para poder estabelecer uma rotina de estudo, de trabalho, mesmo com afinidade, familiaridade com tecnologia. Então, assim, e daí você supõe, imagina, pessoas que não tinham, ou com menos afinidade com contato, de diferentes idades. Então, isso tudo foi um drama muito grande. Então, assim, eu vi professores de universidade, da universidade que eu trabalho, assim, desistindo, assim, resolvendo sair, se aposentar, porque tinha idade para isso, assim, simplesmente porque estava com dificuldade de manipular os instrumentos. Então, se sentir incapacitado, mesmo sendo professor universitário, para poder, assim, dar atenção aos alunos na medida certa, no padrão que ele concebeu na mente. Então isso tudo foi muito difícil, assim, avaliando do ponto de vista do trabalho que eu faço, né, assim, como professor, e sendo da área de tecnologia, esse foi assim, uma dificuldade, assim. Então, assim, certamente isso é aumentado para outras áreas onde as pessoas não são de tecnologia, não trabalham com isso, então é um drama muito grande, assim, só fazendo essa avaliação dessa face, né, do trabalho, assim, sem entrar nos outros aspectos, né, dos pontos que a irmã Helena falou, né, sobre a mistura, né, de responsabilidades estando em casa. Então, assim, você passa a ter que ser alguém muito mais disciplinado. Existem vantagens de estar em casa para quem tem uma infraestrutura, vamos dizer assim, ou condições para isso. Assim, algumas vantagens, mas existem muitos desafios assim que exigem uma postura de organização, de disciplina muito grande. Assim, nem todo mundo se beneficia de estar em casa, porque assim, muita gente não tem as condições mínimas necessárias para isso. Então, às vezes a gente perde o foco disso porque está numa perspectiva assim, privilegiada. Então, eu vejo que o impacto é muito grande e assim, a gente está num processo que não sabe exatamente qual é o fim, né? Então, eu não sei, assim, eu posso até assim, falar um pouco mais assim, de como tem sido a minha rotina, mas assim, se for avaliar só por essa face do trabalho, eu diria que essas seriam assim, as dificuldades que eu enxerguei da minha perspectiva, do tipo de trabalho que eu faço. Entendi. Será que a gente, assim, aí é para todos os da mesa, né? Os convidados. Será que, assim, dentro desse tempo, nós temos... Porque, assim, até esse momento, nós colocamos as dificuldades, né? Os enfrentamentos, né? Que cada um tem, né? Assim, um contexto vivido por cada um de vocês. Mas, assim, existe, assim, Será que a gente consegue na Bíblia encontrar alguma orientação para nesse tempo difícil de como tomar uma decisão? Será que quem arriscaria então falar um pouquinho sobre isso, né? A Bíblia, que é um manual, né, cheio de procedimentos. Eu fiquei pensando nisso. Será que como que a gente enfrenta tempos difíceis olhando para a Bíblia? Olha, assim, um ponto que ficou muito patente nesse tempo de pandemia, voltando para as comunidades religiosas, foi a questão de solidariedade, né? Essa palavra surgiu muito assim, até
começando das pessoas, né? Da sociedade, nos termos menores, das famílias, vendo a necessidade uns dos outros, começou a ter muita necessidade até no aspecto de alimentação. Nós estamos, né, observando isso, os próprios governos, não só o nosso governo, mas os governos do mundo, passando a ter um processo solidário, né, de ajuda. A gente nunca ouviu falar em cifras tão grandes que os governos tinham esse dinheiro todo e estão colocando para fora. Tinha muito dinheiro para gastar com o povo. Eu estou olhando desse aspecto, né? Que nunca foi gasto, mas agora, até por obrigatoriedade, né? Mas por solidariedade também. Então, essa questão religiosa da solidariedade tem tomado assim, um fronte mesmo na vida da sociedade como um todo, né? Todas as pessoas estão preocupadas com isso agora e viram que tem sempre alguém que pode ser ajudado, né? Sempre alguém precisando de alguma coisa. A gente vê a quantidade de pessoas vendendo pequenos produtos, né? Nos sinais de trânsito, pela rua, em qualquer lugar que você vá, tem milhares de pessoas. E você vê que é uma necessidade por conta de tudo que está acontecendo. Então, no aspecto religioso, assim, das escrituras, a gente está tendo realmente que exercer solidariedade, orações intercessórias. Poxa, o quanto as pessoas estão sendo desafiadas a orar umas pelas outras, não é? Uhum. Assim, quantas solicitações que chegam para cada um dos cristãos durante o dia, né, de pessoas conhecidas dele agora. Tem aqueles que você não conhece, você admira, que estão na mídia, artistas famosos, jogadores de futebol, cantores, né? E você ora por eles também, mas também você tem orado muito pelo pessoal da sua própria comunidade. Então, é um tempo de exercer fé, de colocar realmente a religiosidade da pessoa em prática, né? Ou se é um cristão de verdade, começar a sentir essa dor alheia, porque uma preocupação que eu tenho comigo mesmo é assim, eu peço ao Senhor para não me tirar a sensibilidade, entendeu, irmão? Porque a gente fica tão acostumado com a má notícia, com a perda, com o dano, que a tendência humana é você ficar insensível já para essas coisas. E não pode, entendeu? A gente tem que continuar sentindo a dor um do outro e fazer a nossa parte. Aquilo que vem à nossa mão para fazer, a gente tem que fazer conforme a nossa força. Eu acho que é isso que assim, eu vejo que a nossa comunidade, pelo menos, tem trabalhado muito no individual. Às vezes a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, mas eu sei, tem notícias de muitos irmãos que estão ajudando uns aos outros nessa forma material, não só de ajuda espiritual, não só em orações, mas ajuda material mesmo, a própria comunidade como igreja, a própria igreja, né? Como uma pessoa jurídica representativa, como tem ajudado a tantas pessoas. Então, você falou como essa questão, né, bíblica nos alcança, eu vejo isso, né? Aflora a necessidade de orações, aquilo que o Senhor Jesus Cristo sempre nos ensinou a fazer, deixou até uma oração modelo, né? E também a questão de amar o próximo, sabe? A solidariedade. Eu acho que isso está muito à flor da pele. Estamos muito sensíveis a isso, a dor do outro. Entendeu, irmão Jorge? Porque eu imagino assim, o Senhor Jesus Cristo, ele era uma pessoa que pregava o altruísmo, né? E parece-me que antes, isso é uma leitura que eu estou fazendo, os irmãos têm liberdade de contestar ou concordar, né? Mas, assim, antes da pandemia, parece que o mundo está vivendo uma pandemia de egoísmo, né? Parece que as pessoas não conseguiam mais enxergar os outros, né? Talvez nem elas mesmas, por conta disso. Mas parece que essa pandemia, parece que o sarrafo ficou num nível diferente. E aí parece que as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de empatia e até mesmo, né, colocando em prática, né, aquilo que o Senhor Jesus deixou, né? Assim, olha, ama a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Então, no momento que eu consigo me ver como uma pessoa que tem carências, que tem necessidades, que tem medos, que tem dificuldades, eu também começo com essa visão altruísta de olhar para o outro. E aí vem essa questão da solidariedade, da ajuda, né?
da questão da humanidade mesmo, né? E da não a insensibilidade, né? Eu acho que nós já falamos sobre isso, mas assim, às vezes você passa na rua e vê um pedinte na calçada, né? Aí você passa e se sensibiliza, esmola, né? E tudo bem. Aí passa na segunda também, na terceira. Aí na quarta, você já não olha mais. Depois, você isso que passa por outro lado. Uma preocupação. Como se fosse só um retrato. Estático, parado. Não tem sentimento, não tem mais nada. E essa pandemia, eu acho que ela está resgatando isso, né? Nem tudo é ruim, né? Então, mas eu queria saber, assim, dentro... eu sei que a gente, no próximo bate-papo, a gente vai falar sobre casal, né? Tem casal em casa, né? A gente vai falar sobre isso e aí a gente vai ter a oportunidade de trabalhar mais essas questões, né? Mas, assim, lá, Isaac, como que você vê essa questão do altruísmo, né? Na sua vida e na vida das pessoas que você hoje tem contato? Como que está sendo isso? Você acha que aumentou, diminuiu? Como é que foi isso? Aumentou bastante. Eu considero que aumentou bastante. Assim, de certa forma, eu tenho assim, visto a grande oportunidade que eu tenho tido, assim, diante das dificuldades, assim, de olhar para quem estava perto de mim e eu era incapaz de perceber. Eu passei a olhar a minha esposa de um outro modo. Eu passei a olhar o meu filho de um outro modo, assim, e essa percepção, quando você diz assim, né, assim, que a gente não se enxergava, eu acho que eu tinha uma certa dificuldade de me enxergar como membro de uma família, exatamente pelo volume de trabalho, a intensidade que eu passei por um bom período da minha vida, que eu trabalhava 3 turnos direto para poder acumular dinheiro, para poder construir uma casa, e assim, eu me esforcei muito durante um tempo, assim, que isso me causou um cansaço, um esgotamento, e eu percebi que boa parte do tempo assim não estava sendo gasto do modo certo com quem precisava, que era a minha família. Então, assim, eu perdi algumas coisas, eu tive dificuldade financeira e eu passei a enxergar a minha esposa de um outro modo, eu passei a enxergar o meu filho de um outro modo, eu sentia a necessidade que eu tinha pelo meu filho, eu sentia a necessidade que meu filho tinha por mim, e eu não conseguia resolver isso com a intensidade de trabalho que eu vivia, assim, né, um pouco antes da pandemia e tudo mais. Então, assim, eu fui penalizado de alguma forma, assim, senti dor da carne por algumas coisas e algumas tristezas, assim, mas eu fui capaz de perceber, de olhar para quem estava perto, de rever o meu relacionamento com minha esposa, com meu filho, de repensar o meu relacionamento com a minha mãe, com minha irmã, de repensar o meu relacionamento com os meus amigos, de repensar o meu relacionamento com vizinhos, a forma com que eu enxergava as pessoas. Então, assim, eu fui conduzido a pensar mais nas pessoas e, assim, deixar, assim, os meus objetivos, metas seculares, vamos dizer assim, mesmo como cristão, assim, mais de lado, assim, ou pelo menos, assim, lutar mais contra isso. Então, de alguma maneira, isso me ajudou e, assim, eu passei a ver a minha família muito melhor, muito melhor. Hoje, por exemplo, o início da conversa, na pergunta foi assim, tem trabalho em casa? Tem muito trabalho em casa. Tem muito trabalho em casa. E aí o que eu tenho aprendido com isso é assim, eu tenho que aprender a fazer este bom trabalho e com todos os seus tipos, todas as suas naturezas, como pegar o lixo, como lavar a louça, como varrer o chão, como apoiar o meu filho na tarefa da escola, como fazer o meu trabalho de professor, como ser o professor de EBD, como ser empregado de uma empresa, numa videoconferência. Ou seja, eu preciso me organizar e fazer todas essas coisas, né, assim, perceber aquilo que eu não fazia e que precisava da atenção de alguém e eu não estava dando e eu simplesmente desprezava essa necessidade porque eu não fazia esse trabalho. Ou seja, graças a Deus, eu considero que a crise tem tido proveito para mim. Então, assim, o que eu divido com os irmãos e com as pessoas, assim, há sempre uma oportunidade de extrair algum aprendizado importante. Assim, eu tenho o meu contexto e eu tenho procurado olhar para ele, explorar e lutar contra as minhas inclinações
egocêntricas, egoístas, assim, e tentar ver quem está perto de mim, coisas maravilhosas, pessoas incríveis que Deus colocou e permitiu que cruzassem o meu caminho. Isso passa, então, diretamente pelas pessoas da minha família. Então, graças a Deus, eu acho que assim, eu estou aproveitando isso em alguma medida. Assim, a gente tem que extrapolar isso, né, além dos nossos próximos. Mas a coisa começa assim, muita gente sofrendo, muita gente em crise, né, e às vezes não tem percebido assim, o valor que essas pessoas próximas têm e tinham ao nosso lado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós para a gente valorizar, amar as pessoas e aproveitar as pessoas no tempo certo, para que não haja o remorso posterior, a crise, o peso de consciência, quando o tempo de proveito já não existir mais. Então, esse é o grande ponto. Então, assim, eu avalio, assim, eu estou extremamente satisfeito e feliz, porque eu amo minha esposa, estou aprendendo a fazer as tarefas que ela fazia, que eu tive que dividir com ela. Nós não temos, por exemplo, faxineira na nossa casa, então assim, nós fazemos o trabalho, né, no final de semana, até mais um pouco, mas durante a semana administrando. Ela tem algumas habilidades, eu tenho outras, mas assim, eu sou o apoiador do meu filho nas tarefas diárias. E eu tenho tido um grande prazer, eu agradeço a Deus, assim, eu vejo meu filho aprender, eu estou vendo assim, como meu filho está se desenvolvendo, e isso me causa um prazer assim, absurdo, isso é de Deus, é um presente que Deus tem me dado neste tempo, que eu não sabia como fazer e resolver quando eu vivia antes da pandemia, no tempo em que eu estava intensamente envolvido com o trabalho. Assim, Deus me deu na crise o que eu queria, e que eu não sabia promover. Eu queria tempo com meu filho, eu queria tempo com a minha esposa, e eu estou tendo isso. Com menos recursos, com mais dificuldade, mas eu estou olhando para eles agora. Eu vejo o brilho nos olhos dele, eu vejo meu filho se desenvolver, eu vejo minha esposa do meu lado. E isso tem sido, na minha perspectiva, um presente maravilhoso que Deus me deu, sem o que eu merecesse. Então, esse é um ponto de altruísmo que eu destaco aqui, graças a Deus. Isso está muito claro aos meus olhos, assim, isso é cristalino diante de mim. Isso é muito interessante, porque você me fez lembrar de um livro que eu li, acho que alguns de vocês também já tiveram a oportunidade de ler, tem contato, Tire o S da crise, fica CRIE. Né? Então, a crise geralmente nos favorece a criar algum mecanismo para que a gente realmente tenha criatividade, coloque a criatividade. Né? E nós que servimos a Deus, o nosso Deus é multiforme de sabedoria. Ele tem criatividade, ele nos dá criatividade, né, para nós, de uma forma muito tranquila, respeitosa, respeitando o outro, nos respeitando, mas aprender na crise, né? Aprender na crise. Mas, assim, antes de passar uma pergunta para a Eliane, eu queria agradecer, né, a Vanessa, né, uma das que participaram aí colocando aí no nosso chat aí, né? Obrigado, Vanessa, pela sua participação aí, e em nome de todos aqueles que estão participando, que eu agora não me lembro de quais são, porque toda hora vinha alguém colocando aqui uma mensagem na tela para mim. Mas de nome, usando o nome da Vanessa, né, que também pertence à nossa comunidade, a Igreja Batista de Betim, que participou do outro evento, né? Eu agradeço a você que está participando, né, junto conosco desse papo de família, né? Mas, Eliane, depois que você me falou tudo que você falou e ouviu tudo que você ouviu, né? E imagino que você deve estar pensando muita coisa, né? Você acha que a gente pode deixar assim para frente, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui uma situação, né? Antes nós tínhamos assim um conceito de que nós tínhamos curto prazo, médio prazo e longo prazo. Longo prazo geralmente é 5 anos, né? 10 anos. Hoje parece que o longo prazo acho que não passa de 24 horas, né? Porque as coisas estão acontecendo a uma velocidade que nós não damos conta. Então, assim, com tudo isso que você já falou, está vivendo, está pensando aí, que eu sei que você está pensando pra caramba, você acha que a gente tem condição de deixar algum legado, assim, uma coisa boa, né? Principalmente lá para a Pérola, né? Para deixar para a Pérola uma informação boa de que ela pode sobreviver numa pandemia também? Fala para gente.
Eu não sei. Desculpa, estava mutada. O pastor Jorge é psicólogo, eu não sei, pastor Jorge. Eu tenho, na minha personalidade, eu não sou muito de planejar o futuro muito distante, não. Eu sou muito imediatista, eu tenho isso muito na minha característica, né? Eu sempre gostei muito de viver o aqui e agora, né? Eu quero ser feliz lá no futuro, se é que eu vou viver lá no futuro. Eu não sei se eu vou viver lá no futuro. Isso não foi a pandemia que fez comigo. Eu sempre fui dessa forma, de querer viver o aqui e agora com muita intensidade. Com muita intensidade. Enquanto eu ouvia vocês falando, eu pensando aqui na minha rotina, no meu dia a dia, eu não deixei de fazer nada que eu fazia antes da pandemia. Peraí, deixa eu consertar. Eu não saio, eu estou em casa, né? Não estou vacinada, meu esposo foi vacinado há pouco tempo, então eu estou cumprindo, eu estou ficando muito em casa, então não tenho saído, estou em home office, trabalhando como Isaac colocou aí, Isaac, tive muita dificuldade, porque eu não entendia da tecnologia, meu irmão, precisei aprender a dar aula, precisei a ir para o culto aqui no computador, os meninos aí sabem, né, lá nos bastidores, como que eu dou trabalho para eles, né, na hora do culto, tive que aprender muitas coisas, até hoje vou falar, tá mutada, né, tá mutada, minha Aninha, né, eu tenho que aprender, estou aprendendo muito, acho, uma pergunta, pastor Jorge, que você fez, tem algum legado, você acha que Pérola, o futuro, vai entender que a gente pode aprender? A gente aprende muito, aprende muito. Eu acho que esse tempo tem sido de muito aprendizado. Eu tenho, assim, aprendido muitas coisas, no sentido, assim, da tecnologia, de como lidar com a questão dos meus alunos aqui, né? Quero ver os meus alunos, quero que eles participem das minhas aulas, coloco os meus alunos para estarem falando, tenho aprendido muito, mas tenho aprendido muito também enquanto pessoa. Eu estava aqui, enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando. Eu não deixei de fazer muita coisa, eu continuo dando aula, eu continuo participando das programações da igreja, eu continuo sendo professora de EBD, eu continuo fazendo todas as coisas. Só que interessante que eu saio dessa pandemia acreditando com muita veemência, parece que meu tempo aumentou. Parece que eu tinha uma correria maior. Parece que eu vivia mais estressada. Eu vivia como se eu não fosse dar conta de tudo para fazer. Sou do planejamento, até a minha profissão, enquanto pedagoga, eu sou mulher, e enquanto pedagoga nós somos profissionais do planejamento, né? Eu planejo tudo, planejo até como que eu vou arrumar a casa naquele dia. Eu tenho aqui minha agenda, quem me acompanha, eu planejo a minha semana, quantos trabalhos eu tenho para corrigir, o que eu tenho. Aí eu separo igreja, casa, CEMED, Fafima, tudo que eu vou fazer daquela semana está aqui anotadinho, eu vou ticando tudo que eu vou alcançando. Eu planejo muito e eu tenho conseguido fazer as coisas que estão me agradando muito, porque eu tenho feito com muito mais intensidade. Eu gosto, assim, tudo que eu vou fazer, eu gosto de me entregar. Eu gosto de fazer sem reclamar, sem murmurar, porque em tudo eu dou graças ao Senhor, né? Eu costumo dizer que nada que eu faço é obrigado. Eu faço porque o Senhor me deu para fazer e eu faço para me fazer feliz. Se eu fizer alguma coisa obrigada, eu paro, eu não quero fazer, porque se eu não tiver prazer naquilo que eu estou fazendo, eu acho que eu não vou dar prazer a ninguém que está comigo. Então eu tenho feito com muito mais intensidade, tenho feito com muito mais tranquilidade, tenho feito as coisas assim, eu acredito que estou fazendo com muito mais propriedade e com muito mais amor, que quando o pastor perguntou assim, alguma passagem da Bíblia, né? E eu lembrei de uma passagem assim que eu
trago no meu coração e eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, né? Se não tiver amor pelo que você está fazendo, de nada vai adiantar. Eu tenho aprendido muito isso. Eu ontem recebi uma mensagem de uma irmã falando assim: estou precisando conversar. E eu sei que essa irmã estava precisando conversar. Eu estava passando roupa. E aí eu liguei para essa irmã. E ela falou: eu estou te atrapalhando? Eu falei: nem um pouquinho. Eu estou com o celular aqui no ombro falando com você. Conversamos muito, foi muito boa a conversa. Então, assim, eu tenho conseguido, irmãos, toda a honra seja dada ao Senhor. Eu tenho conseguido acompanhar algumas pessoas. Estou falando da igreja, né? Porque tenho tido contato, ligo para as pessoas, mando mensagem, pergunto como está. Tenho acompanhado algumas situações, né, de alguns irmãos. Eu tenho conseguido, assim, ter uma relação com os meus alunos, uma troca muito grande. Tenho conseguido ler, tenho conseguido aprender coisas novas para estar passando para as pessoas, né? Estou numa função nova da secretaria, tenho aprendido muito também. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender, a gente tem como aprender na pandemia. O sofrimento, isso aí é fato, né? A gente tem vivido muito sofrimento. Se a gente for parar para pensar nas coisas ruins que têm acontecido na pandemia, são muitas coisas ruins. Nós estamos perdendo muita gente mesmo, né? O coração da gente, quando fala da pandemia, a gente só pensa nas desgraceiras todas que a gente está vivendo. Mas se a gente parar para olhar o quanto Deus tem sido misericordioso e Deus tem dado oportunidade da gente aprender coisas assim que a gente nem imaginava, a gente tem aprendido. Eu tenho aprendido muito, tá? E uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor, misericórdia, todas as vezes que eu lembro disso. Eu não quero, Senhor, sair dessa pandemia do mesmo jeito que eu entrei. Enquanto pessoa, enquanto crente, enquanto cristã, pessoa que diz e que prega, que segue o Cristo. Eu preciso sair dessa pandemia de uma forma diferente. E aí eu tenho colocado no meu coração, cada vez mais, esse versículo, né? Se não tiver amor no que eu estou fazendo, de nada vai adiantar. Eu tenho sido feliz, apesar de todo momento difícil. O Senhor tem tido misericórdia de mim e eu tenho sido realizada e feliz, mesmo em tanto problema, em tanta questão que a gente tem vivido aí, tantas perdas, né? Tantos medos, muita insegurança, às vezes a gente tem medo não só por nós, a gente tem medo mais pelos nossos, né? De que alguém seja contaminado, a gente tem medo, mas aí a gente olha para o monte, de onde me veio o socorro? Não foi essa mensagem que o pastor pregou aí? De onde me veio o socorro? Meu socorro vem do Senhor e Ele há de cuidar de nós. Eu tenho aprendido muito, tenho gostado. Eu acho que é possível viver na pandemia, sim, tá? E viver como gente, isolados, mas não separados, né? Isso. Então, a proposta desse bate-papo, ele é uma proposta assim, que tem muita objetividade, né? Então, nós trouxemos hoje um assunto que é o trabalho, né? Tem trabalho em casa? Então, assim, eu lembro que quando eu fiz a pós-graduação, isso lá para o 2013, nós tínhamos muita preocupação, que foi uma das disciplinas, foi abordado esse assunto de home office, né? E naquela ocasião, esbarrava-se muito nas leis trabalhistas. Nós não tínhamos leis que garantisse, né, o pleno funcionamento do home office. E, no entanto, a pandemia acelerou esse processo, né, de que as pessoas tiveram que trabalhar em casa, né? E, assim, nós já estamos caminhando para o final. E, assim, eu quero agradecer também, mais uma vez, a Vanessa apareceu de novo aqui, né, dizendo que ela gosta muito de trabalhar em home office, né, e acha muito importante também o trabalho que ela está fazendo, né. E eu tenho certeza que outras pessoas também já fizeram muitas perguntas que eu não consegui aqui anotar,
mas certamente, na medida do possível, nós daremos o nosso retorno. Mas, assim, nós já estamos já até um pouquinho mais do que o tempo que nós tínhamos programado, né? Então, eu queria, assim, ouvir de vocês, assim, de uma maneira bem sucinta, né? O que fica para nós, né? O que fica para você, pastor Marcos, esse dia de hoje, falando sobre tem trabalho em casa? O que fica para nós hoje aí? Fala para a gente aí. Eu, ouvindo o Isaac, Eliane, né, nos comentários dos irmãos, assim, me veio ao coração aqui, ao vivo e a cores, né, a palavra do Senhor Jesus Cristo nos instruindo a juntarmos tesouros nos céus, entendeu? Porque na minha oração, como eu disse hoje pela manhã, lembrando de tantas pessoas que perderam entes queridos, gente de casa, né? Não posso negar que chorei, nós choramos, porque são vidas que foram tiradas precocemente, quase sem propósito, né? Pessoas cheias de planos, cheias de vida, e foram tiradas, né, de suas famílias, de nós, né? Gente querida nossa, porque agora as perdas não são só números, são nomes, nós sabemos, conhecemos, está do nosso lado, o nosso vizinho. Então, nada será como antes, e assim, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito do próximo, que acho que é o principal, amar o próximo como a você mesmo, a intensidade desse mandamento, né? É muito vívido hoje, virou muito prático, né? Você vê o valor das coisas, assim, o valor de dar um abraço, o valor de dar um beijo, né? Saudar um irmão com um ósculo santo, né? Naquele momento do culto, você poder abraçar. Olha, esses valores, eles estão sendo turbinados, estão sendo exponencializados na nossa vida. Nós que realmente queremos servir ao Senhor, temos esperança na ressurreição, na eternidade. São valores que vão ficar muito fortes. Eu acho que quando voltarmos ao convívio, quando passar essa onda da pandemia, né, que nós pudermos sair, então nós vamos dar valor a coisas que não tinham plenamente valor na nossa vida. Nós vamos ser pessoas muito melhores. Eu acho que nós estamos nos transformando. Os cristãos autênticos vão se transformar em gente muito melhor do que era. E é o desejo do meu coração, né? E assim, nada vai ficar como antes. O home office vai continuar para sempre. O virtual entrou e não sai mais. E nós temos só que ir aprendendo e pedir do Senhor luz para que nós possamos, né, navegar nessas ondas de rádio da internet, navegar e levar o evangelho do jeito que ele está indo, fora das quatro paredes, no caminho, né, conversando, falando, louvando, e vai ser assim. E o Senhor vai dar um bom caminho para esse tempo que nós estamos vivendo aí. Só esperarmos e confiarmos. Isso eu penso assim. Isso. Isaac, o que fica para nós nesse tempo de home office? Tem trabalho em casa? Tem trabalho em casa e o que eu acho que deve ficar assim, aproveite, né, assim, o que eu diria, né, para os meus irmãos e as pessoas que estão ouvindo, assim, aproveite cada pequena parcela de trabalho que tem disponível diante dos seus olhos, dos seus braços. Aproveite esse trabalho, faça esse trabalho como um louvor de gratidão a Deus, como um dom de vida distribuído, entregue a você e a mim, assim, cada instante, tudo que for fazer, faça como se fosse para o Senhor, e confie no Senhor, embora a gente veja uma crise, uma dificuldade, assim, as coisas nos atingindo, a palavra, né, assim, que me vem ao coração também é assim, a palavra de Filipenses 4, né, 6, a partir do 6, que vai dizer:
para a gente tirar a ansiedade do nosso coração, jogar fora essa ansiedade, colocar as nossas atribulações diante de orações e súplicas diante do Senhor, que aquilo que excede a racionalidade, que ultrapassa os obstáculos da crise, assim, invade o nosso coração e transforma o nosso ser, de modo que a gente percebe que a vida não está no controle dos homens, e sim no controle de Deus, e que a gente apenas suspire em louvor a Deus em cada trabalho, em cada parcela de trabalho que tiver diante de todos nós. Então, que seja assim, né? Assim, as aflições, elas estarão nos atingindo, assim, mas assim, o quanto de porção que for dada a você, dada a mim, que nós aproveitemos. Em nome de Jesus, essa é a minha expectativa, né? Que o nosso coração seja cheio da verdade, né? Que seja cheio da nobreza, do que é correto, como esse último verso desse texto que eu lembrei aqui de Filipenses 4, no 8, vai dizer assim: enche o coração disso, porque por mais que o mundo esteja em caos e decadência, o que é verdadeiro é que há um plano de glória, de plenitude programado no tempo e no espaço pelo próprio Deus. Isso a pandemia não vai roubar, isso os ladrões não vão roubar, isso a maldade, o pecado não é capaz de dominar. Então, se o Senhor está no controle de tudo e que a sua vida, mesmo limitada e com aflições, e a minha também, seja um louvor ao Senhor de gratidão, realizando o que Deus mesmo concedeu a cada um de nós na parcela de vida que Ele mesmo tem por estabelecido. Então, essa é minha reflexão aqui para dividir com os irmãos. E a nossa representante da bancada, representante feminina, o que fica para nós, Eliane, nesse tempo aí de tem trabalho em casa? O que fica para nós aí? Eliane, você está nos ouvindo? Acho que está mutada, não? Eu estou mutada, eu estava mutada. De novo, eu estava mutada. Não, tudo bem. Mas você está participando. Você ouviu, fica pra gente aí. ouvi sim. Acho que eu penso que a humanidade estava precisando desse momento. Sinto dizer para vocês. Eu penso que esse momento é um momento que Deus está demonstrando misericórdia por nós. Ele fez a gente dar uma parada, ele fez a gente refletir que é preciso a gente valorizar coisas como o Isaac colocou muito bem, o pastor Marcos também, valorizar coisas que às vezes estavam passando despercebidos. A gente entender o verdadeiro valor que tem na vida, as coisas que têm verdadeiro valor para a gente na vida. A gente estava vivendo numa correria muito louca, né? Eu estou falando até muito de mim, e deixando passar oportunidades que são assim primordiais na vida da gente, com a família, com os filhos, como o Isaac colocou, com a própria igreja, né? Valorizar a questão de estar junto com os irmãos. Quanta vontade que eu tenho de estar junto com o meu povo no templo, cultuando, louvando, e aí a oportunidade que eu tenho de estar numa sala dessa, eu quero estar correndo. Então, eu penso que o que vai ficar para a gente dessa pandemia, e eu espero que fique mesmo, é a questão da valorização. A questão da valorização da comunhão, da valorização do outro, de entender o quanto nós somos dependentes uns dos outros. E, às vezes, a gente está buscando coisas que estão tão distantes e o que basta para a gente está tão perto, está tão junto de nós. Essa valorização, né? Eu estava aqui antes de entrar na sala rindo com o Alexandre, né? Eu divido esse espaço com ele. E muitas das vezes esse espaço não é mais dele. Eu falo para ele assim, olha, o culto vai acontecer agora. E aí ele precisa ir para um lugar, ficar lá isolado ou quietinho, sem falar comigo naquela hora, porque o culto vai acontecer. E teve um dia até muito interessante, né? Eu estava no culto, enquanto eu estava mutada, Alexandre estava
aqui embaixo, batendo no liquidificador, um barulho danado, estava mutado. Aí eu gritei, olha, o culto está acontecendo, desliga o liquidificador, e ele não ouvia. Aí chegou a minha hora de falar. Aí eu ligo o microfone e o liquidificador batendo, né? E eu sem poder, eu despistando para ninguém perceber, e lá o barulho do liquidificador na hora do culto, né? Na hora da mensagem. E isso tudo acontece. E ele fica o máximo de silêncio. Eu agora estou aqui, ele está lá em cima, né? E muitas das vezes ele também se nega de algumas coisas, né? Ele não pode passar em determinado local, quando eu vou montar a sala, eu vou passar aqui, não, agora você não pode passar, você fica aí sentadinho, não pode falar, né? E aí a gente estava aqui brincando, eu e ele, e porque também tem uma questão assim, né? Coisas simples que a gente aprende a valorizar. Eu sento, me arrumo toda aqui na frente para estar falando para as pessoas, né? Vejo como que eu vou ficar, aí lembro que não passou um batom, e aí quando eu sento, que estou toda sentada, eu esqueci que eu não peguei água para o bebê. Ou então o celular ficou longe, eu já estou arrumada. Eu falo, Alexandre, faltou a água. Alexandre, faltou o telefone. Aí ele fica assim para mim, lerê, lerê, dizendo que eu estou fazendo ele de escravo, né? Aí ele vai lá buscar. Então, assim, irmão, uma coisa simples, que é pegar um copo de água e dar para gente. Mas quanto que isso a gente vê como que está compartilhando, como que está vivendo junto com a gente essa situação, né? Eu quero agradecer muito a Alexandre também, né? Por ser meu parceiro e compartilhar. E para fechar, eu tenho que contar um fato assim inédito para vocês, né? Eu estava aqui dando aula, me arrumei toda para dar aula e a Alexandre foi tomar banho. E nós temos uma cachorra, né? Que é o nosso xodó. Essa cachorra costuma ficar quietinha, está ali deitadinha agora quietinha, ela fica quietinha. Nesse dia que eu estava aqui na minha aula, Alexandre tomando banho, a cachorra resolveu, para chamar a atenção de nós, pegar uma sandália de Alexandre e comer a sandália. Eu não vi que ela estava comendo a sandália, ela deitou ali e começou a comer a sandália, e eu aqui trabalhando, dando aula, né? E aí, Alexandre desce e olha para ela muito sério, eu não sabia o que estava acontecendo. Ela corre para perto de mim. Quando ela corre para perto de mim, eu vejo a sandália de Alexandre comida na mão de Alexandre, né? E eu tinha acabado de falar assim para os meus alunos, alguém quer comentar alguma coisa? E a minha aluna falou assim, eu quero, professor, e abriu o microfone para falar. Quando ela abriu o microfone para falar, Alexandre veio caminhando para bater na cachorra. E eu começo a gritar, não, para, não. E a para o quê? Irmão, isso é trabalho em casa. Ele não bateu na cachorra, porque ele não ia bater na cachorra, porque ele é apaixonado. Mas ele fez que ia bater. E aí eu falei, não, ele quer bater na minha cachorra. E a turma toda riu. E eu pedi desculpa aos meus alunos. E depois que acabou a aula, quando a gente conseguiu voltar à aula, que a minha aluna ali toda perdida, que achava que eu estava gritando para ela parar de falar, né? Aí eu falei para ele, Alexandre, poxa, você viu o que eu fiz? Paguei um mico danado na frente da câmera. Aí ele falou assim, era só você fingir que nada ia acontecer. Eu ia bater nela e você continuava fingindo que nada estava acontecendo. Então, assim, o que eu quero trazer com isso? É engraçado, a gente ri mesmo, essas coisas acontecem, Isaac dá aula aí, sabe que a gente tem que ter o máximo de cuidado. Isso é o trabalho em casa. Isso é o trabalho invadindo o espaço da nossa família. Isso é a mistura do profissional com a casa. Que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte profissional, agradecendo a Deus. Eu sempre digo assim, foi Deus que me deu minhas matrículas, foi Deus que me deu condições de ter meu emprego. Louvo a Deus, faço da melhor maneira, mas a gente não pode deixar que essa função profissional tire esse momento lindo que é viver na nossa casa com os nossos pares, né? Com os nossos cônjuges. Eu tenho vivido assim, momentos bons demais, assim, eu e Alexandre. Eu digo que a gente tem aprendido, isso vai ser para a semana que vem, né?
Tem casal em casa, né? Mas eu não vou participar falando na semana que vem, né? A gente tem aprendido muito, né? Tem aprendido muito junto e tem sido muito bom. E eu quero deixar aqui minha gratidão ao meu Deus, minha gratidão à minha igreja, meu pastor, que permitiu que eu estivesse aqui, e a minha gratidão a Alexandre, que tem estado comigo nesse momento tão dividido, mas que tem sido tão gratificante. Falei bastante, preguei. Não, tá bom, amém. Eu aceito. Mas olha, eu quero dizer para você o seguinte: muito bom, muito boa participação. Assim, eu acredito que tenha sido, foi muito edificante para mim, né, participar também aqui, ouvindo vocês, pensando algumas coisas, né? Nós ultrapassamos um pouquinho o tempo permitido aqui, né, combinado, mas eu acho que assim foi por um bom motivo e é plenamente justificado, né, buscável, né? E Eliane, fala com o Alexandre que ser escravo de Jesus é a melhor coisa que tem, entendeu? Então, fique tranquilo, ele está fazendo uma boa obra, né? E eu queria deixar assim um texto, um versículo da Bíblia, né? Só para a gente, já finalizando, agradecendo aí a mesa, né? Agradecendo ao pastor Marcos, ao Isaac, a pastor Eliane, né? E também aquelas pessoas que ficam lá nos bastidores, né? Vitor, né? O Felipe, o Jonas. Obrigado por essa oportunidade que vocês nos dão de estar falando coisas que são muito importantes do nosso dia a dia e fazendo um link, né, uma ligação com aquilo que é a palavra de Deus, né? Então, assim, o Isaac ele falou em Filipenses 4, de 1 até 7, mas o apóstolo Paulo, ele finaliza, não finaliza, né, mas ele tenta sintetizar uma forma de pensar, uma forma de influenciar o pensamento das pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Na verdade, nós temos esse papel, né? Nós temos esse papel de influenciadores, né? Se tanto fala assim, influenciador disso ou daquilo, nós somos influenciadores da palavra de Cristo, né? Nós somos para isso. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa sobre o pensamento, né? Através do pensamento que nós temos atitudes condizentes, né, com aquilo que a gente pensa. Então, ele diz assim, depois que ele fala que nós devemos, através das súplicas, ações de graça, né, colocar toda a nossa ansiedade e tal diante de Deus, e que ele vai guardar o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus, ele fecha esse ponto assim: quanto ao mais, irmãos, é no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, fica para os nossos espectadores, né, nossos telespectadores, essa mensagem de mudança de pensamento, de foco de pensamento, né, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto. Certamente a gente está sendo bombardeado, né, dia e noite por notícias, tá? Eu sugiro que você não fique alienado, mas, por favor, não fique de 5 em 5 minutos querendo saber quantas pessoas morreram da Covid. Por favor, fique atento, mas não deixe o seu pensamento vagar por esses caminhos tortuosos. Então, pense nisso. Pense no que é verdadeiro, pense no que é honesto, pense no que é puro, amável, sabe? E que você que está nos assistindo nessa hora ao vivo e que vai assistir depois pelas redes sociais, que você tenha uma ótima noite, uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado, né? E curta a nossa página lá no Facebook e participe do nosso evento da Igreja Batista de Ibitiba. Obrigado, pastor Marcos, obrigado, Isaac, obrigado, pastor Eliane, obrigado você que ficou até aqui e até o nosso próximo encontro. E não perca, o próximo encontro será na sexta-feira que vem, 8 horas da noite, e terá como título Tem Casal em Casa? Então não perca.
Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.